Centro Educacional Agnus Dei. Brincando é que se aprende. Colégio Conexos. Creche e Escola Bebê Bombom. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E a vocês que nos acompanham pelo canal 44 AmazonSat, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado também a vocês que nos acompanham pela nossa página no Facebook. Por favor, mande suas mensagens, as suas sugestões de pauta, porque elas são sempre muitíssimo bem-vindas. O tema de hoje do Conhecer e Aprender é especialmente dedicado aos pais, educadores que se preocupam muito com os desdobramentos comportamentais de seus filhos. Nós sabemos que parte dos problemas comportamentais que eles vivem no trabalho, vivem em casa, começam lá na tenra infância, começam na escola. Então, para a gente falar um pouquinho sobre a aprendizagem e a importância da aprendizagem socioemocional, nós convidamos o psicólogo Carlos Ramalho, que vai dividir com a gente aqui um pouco da sua experiência. Carlos, seja muitíssimo bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Muito obrigado, Val. Um bom dia e é um prazer estar aqui com você. A gente vai ter que fazer de novo, né? Porque é de tarde. Mas não tem problema, eu faço a pergunta, pode ser? Dá para editar? Então, eu vou, para falar sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. Boa tarde. E para falar sobre esse tema, nós convidamos o psicólogo Carlos Ramalho, que vai dividir com a gente um pouquinho de toda a sua experiência em relação à questão da aprendizagem socioemocional. Carlos, seja muitíssimo bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Muito obrigado, Val. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, Carlos. Carlos, a gente sabe que boa parte dos problemas, como eu falei na abertura do programa, problemas de comportamento que se enfrentam hoje dentro das empresas, no ambiente corporativo, a gente sabe que parte disso, ou uma boa parte disso, começa lá na infância, né? E daí a importância da questão da aprendizagem socioemocional. Carlos, como é que você vê essa primeira infância? Que impactos que, por exemplo, isso pode ter? Que tipo de desdobramento, positivos e negativos, tanto na carreira quanto na fase adulta em geral? Então, Durval, essa primeira fase, a infância propriamente, é uma fase crucial para o desenvolvimento do indivíduo. E muito do que ocorre na vida adulta, na juventude, deriva desses primeiros momentos. Daí a importância de uma educação impactante, uma educação realmente efetiva que vai contribuir para o crescimento dessa pessoa. Perfeito. E, Carlos, você sabe também que a gente acompanha alguns problemas de jovens, sobretudo distúrbios alimentares, normalmente lá na adolescência, que o jovem não quer engordar, sobretudo as meninas, né? Tem um cuidado muito grande. A gente sabe que parte de distúrbios alimentares, por exemplo, que ocorrem lá na adolescência, eles acabam começando lá na infância, quando de repente a criança não consegue distinguir o que é medo, o que é ansiedade, de fome, por exemplo, e aí aparecem os distúrbios alimentares. Como é que a gente pode fazer, Carlos, para começar a fazer com que as crianças entrem em contato com as suas próprias emoções desde pequeno? Eu acho que isso é um papel tanto da escola quanto dos pais, não é isso, Carlos? É verdade, Duval. Você destacou muito bem. É um papel dos pais, principalmente, né? E também da escola. Hoje, a sociedade, os educadores têm percebido que a escola pode contribuir muito além do convencional, daquelas matérias tradicionais como matemática, física, geografia, e contribuir também para o crescimento socioemocional do aluno. Uhum. E o que é interessante, esse crescimento, esse aprendizado, esse desenvolvimento do jovem vai possibilitar também potencializar a aquisição das outras disciplinas. E aí o crescimento vai ser global desse sujeito. Perfeito. E, Carlos, existe um livro que eu sempre recomendo para os pais, que é o Foco Triplo, né? O livro se chama Foco Triplo, cujos autores são o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, e o Peter Senge, que é um estudioso das organizações que aprendem, né? Da aprendizagem corporativa. E lá eles descrevem 3 coisas que eles acreditam que são fundamentais. Atenção a vocês, pais, educadores, 3 coisas que ele acha que não podem faltar num processo de desenvolvimento de uma criança, de um jovem.
Primeiro, o foco interno, que ele chama, que é a questão do autoconhecimento, da criança começar a se perceber, a entrar em contato com suas próprias emoções, saber o que é raiva, saber distinguir a raiva do medo, da fome e assim por diante, e começar também a perceber as suas inclinações vocacionais, digamos assim, seus talentos, as suas habilidades. O foco externo, muito baseado na questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro, e finalmente a inteligência sistêmica, que é justamente a capacidade que a criança tem de conectar as coisas e aí conseguir ter uma visão holística sobre a vida, sobre os negócios, enfim, sobre absolutamente tudo. E nele, Carlos, o livro descreve um trabalho feito numa escola americana em que as crianças, no primeiro momento da aula, pegam um ursinho, chama-se de breathing buddies, né, de ursinhos que respiram. O professor sugere que as crianças coloquem o ursinho contra o peito e fiquem ali 3 minutinhos só sentindo a respiração, para que elas comecem a tomar consciência das emoções. E aí começa a perguntar, você está triste, está feliz? Por que você está triste, por que você está feliz? Como é que você acha que os pais, sobretudo nessa época que a gente tem de revolução pós-digital, todo mundo conectado, como é que você acha que os pais podem ficar mais próximos dos filhos, olhar nos olhos e, de repente, começar a fomentar essa questão da inteligência emocional? Então, o que você está colocando, Val, é algo muito importante, porque, né, o foco triplo, destacado pelo Goleman, ele enfatiza a importância de a gente prestar atenção em 3 grandes aspectos, né? O primeiro, o interno, o segundo, no outro, e o terceiro, no mundo. E a competência essencial para o desenvolvimento dessa habilidade, porque na verdade é uma habilidade que pode ser perfeitamente desenvolvida, trabalhada, assim como um músculo pode ser aperfeiçoado, claro, é a capacidade de auto-observação. E aí, essa capacidade de auto-observação, ela pode ser estimulada pelos pais, primeiro, servindo como um exemplo. A criança precisa ter uma referência, e essa referência nasce dos pais. Os pais precisam mostrar, ensinar, e mais que isso, viver como se ouve, como que se dá uma atenção integral, como que se respeita o indivíduo e como, na verdade, se ouve na essência. Agora, isso é um grande desafio, porque a gente vive num mundo altamente tecnológico e altamente repleto de informações. E distrações, né, Carlos? Distrações, muitas distrações. Exatamente. Né? E aí os pais precisam, primeiro, conviver com isso, cuidar de trabalho, cuidar de casa, cuidar dos desafios da vida, das demandas do dia a dia, familiares, né, financeiras, econômicas, políticas e etc. E, ao mesmo tempo, lidar com os filhos. Não é fácil. Né? É um desafio, né? É um grande desafio. A criança precisa, então, ter essa referência em casa. A escola, o meio educacional moderno tem percebido que esse desenvolvimento pode ser introduzido também na educação. Na escola, né? Na escola. E hoje várias iniciativas nesse aspecto têm surgido. Quero mesmo falar sobre isso, Carlos, sobre essa questão de como introduzir a questão da inteligência emocional dentro do currículo escolar, mas a gente vai falar no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já falando sobre aprendizagem socioemocional com o psicólogo Carlos Ramalho. Não sai daí. Estamos de volta com o Conhecer e Aprender e o tema de hoje é aprendizagem socioemocional. E a você que nos acompanha pelo canal 44 da AmazonSat, pela nossa página no Facebook, por favor, mande suas dúvidas, suas sugestões de pauta, que elas serão sempre super bem-vindas. Mas, Carlos, nós estávamos falando no primeiro bloco um pouquinho de como é que a gente poderia começar a fomentar dentro do currículo escolar que nós temos hoje, né, que nós sabemos que é um pouco rígido, um pouco inflexível, mas que iniciativas você acha que a gente poderia fazer, mesmo que simples, para começar a fazer com que as crianças tomem contato com as suas reflexões, com as suas emoções, comecem a perceber quando estão zangadas, quando estão tristes e como, de repente, administrar isso daí? Ok, então, Durval, esse processo é um processo muito... não é tão simples, né? Não basta simplesmente você introduzir uma disciplina na grade curricular do aluno. Então, faz-se necessário um conjunto de ações voltadas nesse sentido. Exemplo, o professor precisa ser preparado nesse aspecto para poder lidar com as próprias emoções. Primeiro... Será que ele mesmo está preparado? Exatamente. Será que ele mesmo está preparado? Muitas vezes não está. Então, o professor e a equipe técnica da escola precisam ter um amadurecimento nesse sentido. Então, ações simples também podem ser introduzidas na metodologia de ensino, desde uma roda de conversa, onde
se abre espaço para que as pessoas, os jovens, as crianças possam compartilhar simples emoções, começando com simples emoções, o que você está sentindo, como é que está, que comportamento você está fazendo. Sem nenhum compromisso a não ser o da reflexão, né? Da reflexão, parar e ouvir o outro. Isso pode ser feito de uma maneira muito simples, uma maneira lúdica, por exemplo. Você passar um bastão, uma bola, e a pessoa que tem aquela bola, ela tem a palavra e todos nós demais vamos ouvir. E depois ela passa para uma outra pessoa. Então são atividades desse tipo. Uma outra atividade que é muito interessante também, Durval, são jogos cooperativos. E olha que interessante, se realmente as habilidades socioemocionais não forem desenvolvidas, há um impacto forte no desenvolvimento profissional e na vida adulta, né, do sujeito. Mas isso começa na infância. Então, nós não aprendemos na nossa educação como conviver de uma maneira cooperativa. Nós aprendemos muito a competir. E a competição é no seguinte sentido: você ganha, eu perco. Se você ganhar, o teu ganhar significa a minha derrota. Essa tua reflexão, Carlos, se você me permite um comentário, né? Tem um livro muito interessante do Adam Grant chamado Dar e Receber. E que ele descreve o seguinte, que existem os doadores, que são aquelas pessoas que se doam sem querer nada de volta. Existem os tomadores, aqueles que só querem as coisas para eles, os egoístas, né? E existem os compensadores, aqueles que eventualmente agem como um ou como o outro. E ele fez uma pesquisa muito interessante, Carlos, que ele percebeu o seguinte: ele analisou a pirâmide do sucesso profissional, digamos assim. E ele percebeu que aquelas pessoas que estavam na base da pirâmide, ou seja, que não tinham sido tão bem sucedidas, eram em geral doadores, eram pessoas que se davam demais. Mas ele também foi para o extremo oposto da pirâmide e percebeu que quem estava no topo da pirâmide, que tinha muito sucesso, também eram doadores. E é engraçado isso que você acabou de dizer, essa reflexão que você fez, porque não só no Brasil, acho que no mundo, se você olhar para os livros de negócio, todos falam uma competição acirrada, falam em inimigo, né? A arte da guerra, por exemplo. E se fomenta muito essa competição, onde você se doar parece um negócio meio pecaminoso, né? É verdade. É interessante, Durval, que a gente fazendo uma observação assim da trajetória do sujeito desde a vida infantil, juventude e adulto como profissional, a gente percebe que ele é contratado, é selecionado por uma grande empresa por questões técnicas, mas acaba sendo demitido por questões comportamentais e emocionais. Que proporção isso? Pois é. E aí, qual é o impacto disso? Como as escolas estão formando e preparando esses profissionais, a gente percebe o seguinte, que há um certo distanciamento entre a proposta acadêmica para o que realmente o mercado busca e valoriza para poder absorver esses profissionais. E aí, Durval, o que a gente nota? Realmente, essa competição, mas a competição no sentido do eu, né? A gente vê briga de egos, dificuldade de relacionamento, de cooperação, quando o ganhar pode ser nosso e não simplesmente o teu ou o meu, mas isso pode ser perfeitamente desenvolvido e estimulado na escola. A escola pode proporcionar jogos e uma série de atividades metodológicas que vão fomentar competências como a comunicação, o trabalho em equipe, a solidariedade. Solidariedade é interessante porque isso é um tema que não se fala, né, na escola, né? É verdade. Eu trabalho em equipe também, e é tudo isso que se precisa na fase adulta, né? E olha que interessante, o primeiro foco, né, que é destacado no livro do Goleman, né, o triplo foco, ele tem uma aplicação também no ambiente corporativo. Porque quando você desenvolve, aprende a reconhecer, observar o que está acontecendo com você, isso se torna até uma base para uma autoestima saudável. O Nathaniel Branding, né, no livro 6 Pilares da Autoestima, ele diz o seguinte, que o primeiro pilar da autoestima é a autoobservação, é você prestar atenção. E eu recebo muitos clientes no meu consultório com dificuldades de ter uma autoestima saudável. E através de um simples exercício a gente começa a trabalhar. E o Brandon diz o seguinte, complete essa frase com o máximo de possibilidades que você puder. Frase do tipo, se eu prestar mais atenção nos meus sentimentos e na minha vida hoje, pontinho, pontinho, pontinho. Você, Durval, como você completaria essa frase? No máximo do meu sentimento, é isso? Se você prestar
mais atenção nos teus sentimentos e na tua Que vida... desdobramentos podem hoje, ter? exatamente. O que poderia acontecer? Certamente eu vou ter mais autocontrole, eu vou começar a reconhecer as minhas emoções e não agir por impulso. Múltiplas opções, né? Exatamente. Então, isso é a base não só da autoestima, mas também do primeiro pilar. Ou seja, de você ampliar a consciência em relação a você mesmo. A você mesmo. E quando isso está um pouco mais desenvolvido, você tem condições de ouvir o outro. Fica mais fácil, né, Carlos? Fica muito mais fácil, Perfeito. porque para você ouvir o outro, você vai precisar desenvolver a segunda competência, que é a empatia. Eu quero falar sobre empatia, que é justamente o segundo foco, né? O foco externo, o foco no outro. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando sobre a importância da aprendizagem socioemocional. Não sai daí. Aqui no Colégio Conexos, oferecemos um ensino regular. Além disso, as crianças têm oportunidade de aprender técnicas de culinária. Hoje vamos fazer uma receita deliciosa. E ela é... Aqui, as crianças que cozinham. Primeiramente, vamos conhecer os ingredientes. Vamos usar o ovo, leite, manteiga derretida, trigo, fermento, sal e açúcar. No liquidificador, vamos colocar os ingredientes líquidos: ovo, manteiga derretida, leite. Agora vamos bater os ingredientes líquidos. Vamos colocar os restantes dos ingredientes: trigo, fermento, sal e açúcar. Ó, transbordou, não pode deixar transbordar, tá? Vai. Bem devagarzinho. Pronto, perfeito. Vamos deixar dourar mais um pouquinho? Sim! Só mais um pouquinho, só mais um. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é aprendizagem socioemocional. Estamos falando aqui com o psicólogo Carlos Ramalho. E, Carlos, a gente estava falando no último bloco, justamente fizemos várias reflexões sobre a questão do autoconhecimento, que é o primeiro foco, o foco interno, mas aí a gente ia começar a falar sobre a questão da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Como é que você acha que a gente pode fomentar e desenvolver isso nas crianças e nos jovens, hein, Carlos? Duval, não é fácil. É um exercício, na verdade, que, como eu te falei, começa com os pais, começa no lar. E, é claro, pode ser estendido, e é bom que seja estendido na escola. E a empatia, ela consiste basicamente em você dar abertura, se permitir a se colocar no lugar do outro. Para isso é fundamental você fazer um exercício, primeiro, muito amadurecido do que está acontecendo comigo. Que comportamentos eu estou desempenhando agora? E o que eu quero, na verdade? Qual é o meu foco? A partir dessa reflexão, você já tem mais condições de parar e prestar atenção no outro. O que o outro está querendo me transmitir? Qual, na verdade, é a intenção dele? Qual é a grande necessidade dele nesse momento? Qual é o sentimento que ele está enfrentando? E aí, verdadeiramente, eu consigo obter mais informações dessa pessoa. Obviamente, eu devo também abrir mão de julgamentos, né? E tentar ouvir na essência. Isso é um exercício que nasce em casa e pode ser perfeitamente expandido. Agora, como eu falei anteriormente, o modelo é essencial. Por que é essencial? Se você tem um pai que não te ouve, se você tem pais, se você tem um lar, um ambiente familiar, que quando você vai se expressar, ao invés de você ser ouvido na essência, você é constantemente interrompido, você é alvo de críticas e acentuados julgamentos preconceituosos, porque às vezes não são completos. Sim. E aí o interlocutor já fecha uma conclusão,
que acontece? A tua tendência também para reproduzir isso é da mesma forma proporcional. Sim. Então, a empatia ela pode ser desenvolvida. Não é simples, mas ela é perfeitamente... Há condições de se fazer isso. Você acha que muito... Agora, depende do primeiro ponto, você acha? Depende do primeiro ponto. Deixa eu te dar um exemplo, Durval, de algo que eu enfrentei observando a consequência da falta de desenvolvimento de empatia. Né? A empatia, eu encontrei uma profissional de aproximadamente 40 anos de idade que estava enfrentando um conflito emocional muito forte, né? Um impacto emocional muito acentuado no trabalho, porque o gestor dela, no momento, teve uma conversa e precisou dar um feedback sobre o trabalho, sobre o desempenho dela, sobre a performance dela na empresa. E ela nunca tinha, e essa pessoa desabou. Realmente nunca tinha recebido um feedback Nunca antes. tinha recebido um feedback antes. E aí depois eu conversando com esse gestor, ele disse, olha, eu passei por isso. Me conta mais. Aí ele me disse que realmente essa profissional nunca tinha experimentado, ninguém nunca tinha parado para dizer para ela que comportamento ela estava desempenhando, qual era o impacto daquilo, qual o reflexo daquilo na empresa. Entendi. Então, isso é uma consequência de algo que... Ou seja, tem desdobramentos super negativos, né, Carlos? Exatamente. Perfeito. Exatamente. E, Carlos, sobre a questão da inteligência sistêmica, né, que seria o terceiro foco, o foco que seria, no caso, como você falou, o foco no mundo, a percepção de mundo que a pessoa tem, e, sobretudo, a questão de do jovem começar desde cedo a conectar suas ideias. E uma coisa que eu acho bem interessante de compartilhar é que eu acho que nunca antes, em nenhum momento da história do mundo, foi tão fácil fazer sucesso. Né? Você pega um DJ, por exemplo, outro dia eu estava vendo que os DJs hoje têm CD. Tem um CD, ele não toca nada, de repente ele não toca um instrumento, mas ele tem CD. E a capacidade dele, básica, é simplesmente pegar um pedaço de uma música, um trecho de uma música, juntar com outro trecho, samplear, botar uma batida diferente, e aí ele começa a fazer sucesso. Ou seja, olha a habilidade do cara conseguir pegar duas ou três coisas completamente distintas, juntar numa só e fazer um sucesso de 3 ou 4 outros sucessos, né? Essa capacidade é, inclusive, a que mais me preocupa, né? A falta dela, porque na escola, por exemplo, as matérias são todas separadinhas. Né? Você tem português separado de matemática, separado de química, de física. Outro dia, com um outro profissional, um colega seu, a gente estava falando sobre, será que não seria possível, numa sala de aula, numa aula, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, nós juntarmos o professor de História para falar sobre a sequência histórica dos eventos, um professor de Biologia para falar sobre as doenças que surgiram ali. Como é que você vê isso aí? Como é que isso psicologicamente pode, de repente, desdobrar negativamente no futuro, quando a pessoa está no trabalho e não consegue juntar as coisas? O que acontece, Durval, no ambiente profissional, como consequência da ausência de uma visão mais sistêmica, de uma análise mais refinada, de uma percepção do mundo, do meio exterior, acontece fragilidades nas análises, por exemplo, de um líder. Ele não consegue, as suas decisões são muito baseadas em fatos isolados. Sim. Né? Por exemplo, uma performance que não está adequada, e aí ele pode intervir diretamente naquela pessoa. Mas não consegue chegar ao histórico daquela pessoa. Exatamente, ele pode não levar em consideração questões de clima organizacional, Sim. da cultura daquela empresa. Questões circunstanciais, às vezes, né? Um momento, uma doença em família. Um momento econômico e social que a empresa está enfrentando. Bem interessante. Então, é importante que haja um amadurecimento nesse aspecto. Né? E eu vou te dar um exemplo de uma iniciativa que eu vi numa escola, que eu achei muito importante. A estratégia que a escola utilizou justamente para poder conectar esses conteúdos de história, matemática e proporcionar empreendedorismo, proporcionar aos estudantes um aprendizado mais sistêmico. E foi algo muito simples, foi algo ligado a um jogo. O que eles fizeram? A escola promoveu um torneio de xadrez, um xadrez com os alunos, com os jovens. Primeiro, mostrou como se jogava... Desculpa, não faz xadrez, foi cubo. Tá, um jogo de cubo. Dá para cortar, gente? Tá, então vamos lá. Pode pegar uma iniciativa bem bacana, pode falar da escola. Então, a escola promoveu um torneio de cubos, um cubo mágico, esse cubo mágico que a gente conhece, colorido, né? E reuniu alguns alunos para montar esse torneio. Só que a concepção do torneio, a organização,
todo o desenvolvimento e a realização... A logística dele? A logística foi feita pelos próprios Ah, alunos. interessante, Como? legal. Eles fizeram um estudo do histórico dos cubos mágicos. Eles fizeram um trabalho muito fantástico de empreendedorismo, trabalhando as competências que são muito requeridas hoje no ambiente de trabalho. Como, por exemplo, organização, você ter um foco, saber o que quer. Prioridade, né? Prioridade, trabalhar com prazo. Legal. E algo importante, cooperação. Como? Eles fizeram a busca de patrocinadores. Legal? Prospecção de negócios. Prospecção de negócio. Imagina uma criança de 12, 15 anos pensando nisso. Mas o que foi essencial? Existiam facilitadores conduzindo o processo. E aí proporcionaram às crianças, estimularam essa iniciativa, dizendo, ok, como é que nós vamos financiar as camisas? Ok, como é que nós vamos... colocando desafios, né? Desafios. Como é que nós vamos ofertar para as pessoas as medalhas? Ah, que tal se a gente conseguir dinheiro? Ok, como é que nós vamos conseguir dinheiro? Interessante. Quem sabe a loja do senhor tal, a livraria pudesse financiar. Ok, e o que eles ganham com isso? E o que nós ganhamos? E aí foram começando a fazer as conexões. Foram fazendo as conexões. É um exemplo realmente brilhante, viu, E Carlos? todos ganham. E o que é interessante também, Durval, eu mesmo tive pessoalmente nesse torneio de cubos e verifiquei como que se deu em loco o desenvolvimento da atividade. E notei também algo valioso que as crianças tiveram a oportunidade de aprender. Aquele que foi destaque, né, que foi realmente bom naquela atividade, depois ele teve que viver momentos de organização, sendo recepcionista, se submetendo à ordem do organizador, aquele que era uma estrela, passou a ser aquele que foi... Se colocando no lugar do outro, né? Se colocando no lugar do outro. Como é que eu vou ouvir isso? Sensacional esse exemplo, viu, Carlos? E eu acho que é justamente isso que a escola precisa, é isso que os pais precisam trabalhar em casa, são esses 3 focos, o foco interno do autoconhecimento, o foco no outro e essa visão de mundo que você acabou de falar. Carlos, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Conhecer e Aprender e a você que nos acompanhou pelo canal 44 do Amazon Sat, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!